Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu espero que você esteja bem na companhia dos seus aí na sua casa. O nosso texto de hoje é Mateus, capítulo 3, e nós estamos refletindo sobre uma vida nova para todos. Referindo-se ao nascimento de Jesus, no capítulo 1, verso 22, o evangelista declara: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera ao profeta. E cita Isaías 7,14. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Logo, em Jesus, Deus entra na nossa história. Deus vem habitar conosco. Que boa notícia! Que notícia maravilhosa! E essa notícia, ela suscita uma importante pergunta. Para que Deus entra na nossa história? Com qual propósito ele faz isso? Eu gostaria de propor que Deus entra na nossa história para que experimentemos uma vida nova. Em Mateus 3, nós encontramos 3 verdades sobre essa vida nova. A primeira verdade é que a vida nova se inicia com o arrependimento. É isso que nós encontramos do verso 1 ao verso 4. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Versos 1 e 2. João Batista é filho de Zacarias e de Isabel, ambos da descendência de Arão. Suas roupas são feitas de pelos de camelo e são presas com um cinto de couro. Ele se alimenta de gafanhoto e de mel silvestre. É, sem dúvida, uma figura exótica. Cumprindo a profecia de Isaías, João Batista é a voz de Deus que clama no deserto. Ou seja, ele é um profeta semelhante ao profeta Elias. E como profeta, o que ele faz? Ele prepara o caminho para Jesus. A mensagem de João Batista, ela tem uma dupla ênfase. Primeiro, ele convoca ao arrependimento. Arrependam-se. Arrepender-se é metanoeo, é expandir a consciência. Isso implica uma mudança radical da pessoa toda. Implica uma guinada fundamental na vida. Envolve tanto o pensamento e a ação, quanto a decisão de permanecer arrependido. Assim, arrepender é sinônimo de converter. Segundo, João Batista anuncia a acessibilidade do reino de Deus. O reino dos céus está próximo. O reino de Deus, ou o reino dos céus, que são sinônimos, é o governo de Deus. É a esfera onde a sua vontade é feita de direito e de fato. Esse governo de Deus já está presente, nós sabemos, mas ainda não na sua plenitude. É exatamente porque o reino de Deus ainda não é pleno que Jesus ensina os seus discípulos a orar, pedindo que a vontade do Pai
seja feita na terra como é feita no céu. E enquanto isso não acontece, Jesus já sinaliza essa vontade na terra e chama os seus discípulos a fazer o mesmo. Então, quando Jesus encontra um enfermo e diz, ser curado, o reino de Deus chegou. Quando Jesus encontra um endemoniado e diz, ser liberto, o reino de Deus chegou. Quando ele encontra uma pessoa debaixo de uma culpa enorme e diz, os seus pecados estão perdoados, vá em paz e não peques mais, o reino de Deus chegou. Quando uma multidão está faminta ao seu redor e ele multiplica pães e peixes e alimenta essa multidão, o reino de Deus chegou. Quando ele encontra uma pessoa morta e diz, viva, e essa pessoa volta à vida, o reino de Deus chegou. Isso significa que uma nova vida e um novo mundo são desejáveis e possíveis. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Porque o reino de Deus chegou, uma nova vida e um novo mundo são desejáveis e possíveis. E o que nós podemos aprender com tudo isso? Aprendemos que há o arrependimento ou a conversão inicial e os arrependimentos ou conversões contínuos, diários. Arrependimento é o ponto de partida e a continuidade da vida cristã. Por isso, esse texto nos desafia a sair de um estado de fechamento orgulhoso para um estado de abertura humilde. Quem é que se encontra nesse estado de fechamento orgulhoso? Quem acha que sabe tudo? Quem acha que não precisa aprender mais nada com ninguém? Quem acha que a luz que tem já é suficiente, não há luz a ser acrescentada. Essa pessoa fica cheia de si e perde a capacidade de entrar nessa dinâmica do reino de Deus. Mas quem é uma pessoa que experimenta essa abertura humilde? É uma pessoa que reconhece que não sabe de tudo, que precisa aprender um pouco mais, que necessita dia após dia de mais luz. Essa pessoa, sim, essa pessoa entendeu como é que funciona a dinâmica do reino de Deus e se alinhou a essa dinâmica. É-nos exigida uma dupla ação a partir desse texto. Oração aos céus e sinalização do reino de Deus na terra, onde estamos. Ela começa com uma imaginação. Ela passa por nossa dependência, por nossa responsabilidade e desemboca em esperança. Imaginem um tempo quando o amor vencerá o ódio, quando o bem vencerá o mal, quando a justiça vencerá a injustiça, quando a paz vencerá a guerra, quando a alegria vencerá a tristeza, quando a vida vencerá a morte, enfim, quando tudo for exatamente como o nosso Deus deseja. Que tempo glorioso, como nós esperamos, ansiamos por isso. A nossa esperança está na plenitude do reino de Deus. E a partir dessa imaginação que vamos construindo diariamente, nós oramos porque nós dependemos de Deus. E nós sinalizamos o seu reino. Sinalizamos amor, sinalizamos o bem, sinalizamos a justiça, sinalizamos a paz,
sinalizamos a alegria, sinalizamos a vida, sinalizamos tudo que tem a ver com o reino de Deus. Isso nos leva à segunda verdade. A segunda verdade é que a vida nova implica a purificação do Espírito Santo. É isso que nós encontramos do verso 5 ao verso 12. O texto segue e Mateus diz que João Batista recebe gente de Jerusalém, da Judéia e dos arredores do Jordão. Arrependidas, essas pessoas confessam os seus pecados e são batizadas. Porém, no meio delas, há também fariseus e saduceus, líderes religiosos de Israel. Como eles são apresentados juntos aqui no texto, é provável que estejam representando o Sinédrio, o tribunal de pequenas causas judaicas. Eles vêm examinar o que o profeta está fazendo no deserto da Judéia. Esses líderes religiosos e também as multidões, conforme Lucas 3:7, recebem duras advertências do profeta e também são chamados a dar fruto que mostre arrependimento. Aqui, nesse exato momento, o João Batista contrasta o seu batismo com o de Jesus. Ele afirma: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verso 11. O batismo de João é preparatório. Ele é na água e relaciona-se com o arrependimento, com o que não ser mais. Já o batismo de Jesus é escatológico. Ele se refere ao cumprimento das promessas que eles tanto aguardavam. E ele inaugura também a era messiânica. Ele é com o Espírito e com fogo e relaciona-se com a purificação. Se o batismo de João era o que não ser mais, o batismo de Jesus é o que ser a partir de agora. Ao invés de se excluírem, eles se complementam. Isso porque todo arrependido é purificado pelo Espírito Santo e pelo fogo. E o resultado final dessa purificação é a conformação à imagem de Jesus. Então, à medida que o Espírito Santo vai nos purificando, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Jesus. O que é que nós podemos aprender com tudo isso? Aprendemos que o genuíno arrependimento, ele é evidenciado pelo fruto da mudança. Então, se não há mudança, nós podemos questionar se houve de fato arrependimento. Por exemplo, tendo como referência Lucas capítulo 3, do verso 10 ao verso 14, que é o texto paralelo a esse texto aqui, o arrependido do pecado da acumulação, ele dá fruto em doação. O arrependido do pecado da exploração dá fruto em justiça. O arrependido do pecado da extorsão dá fruto em contentamento. E o arrependido do pecado da mentira dá fruto em verdade. Mas somente pela ação do Espírito Santo nós podemos dar fruto de arrependimento e ser purificados dos nossos pecados. Quando a Ele nos submetemos, Ele nos faz gente como a gente deve ser. Ele nos faz ser gente do jeito de Deus. E isso nos leva
a terceira e última verdade. A terceira verdade é que a vida nova é possibilitada por Jesus. É isso que nós encontramos do verso 13 ao verso 17. Por fim, Mateus relata então como foi o batismo de Jesus. Ele é o único evangelista que menciona o diálogo de João Batista com Jesus antes do batismo. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Aqui uma pergunta se faz necessária. Se o batismo de João era para arrependimento e Jesus não tinha do que se arrepender, por que este submete-se ao batismo daquele? Por quê? Comentando esse texto, o Carson responde: Jesus, por meio do seu batismo, afirma sua determinação em fazer a obra designada a ele. Por isso, esse, entre aspas, por enquanto, pode ser relevante. Jesus está dizendo que, em princípio, a objeção de João, no verso 14, é válida. Contudo, novamente, entre aspas, por enquanto, nesse ponto da história da salvação, ele deve batizar Jesus, pois, nesse ponto, Jesus deve demonstrar sua disposição em assumir o papel do servo, acarretando a sua identificação com o povo. Assim sendo, fica evidente que o batismo é o primeiro passo no caminho da justiça. O primeiro passo no caminho da conformidade à vontade de Deus. E Mateus continua: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, tente imaginar essa cena. O céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Versos 16 e 17. Aqui a Trindade se faz explicitamente presente. O Filho está sendo batizado por João Batista. O Espírito Santo vem capacitá-lo para a obra da redenção. E o Pai declara o seu amor eterno por ele. Pai, Filho e Espírito Santo presentes em uma mesma cena. O que nós aprendemos com tudo isso? Aprendemos que aqueles que ouvem o Evangelho e creem em Jesus submetem-se ao batismo. É isso mesmo. Se você é uma dessas pessoas que ouviu o Evangelho, que ouviu a boa nova de que Deus, em Cristo, perdoou seus pecados, deseja se reconciliar com você, e você creu nessa mensagem, se você creu nessa boa notícia, qual é a resposta que você deve dar? Você se submete ao batismo. Como o batismo é uma ordenança de Jesus, submeter-se ao seu senhorio implica submeter-se ao batismo. Assim como Jesus se identifica com os pecadores no batismo, a capacitação que ele recebe do Espírito Santo e as palavras que ele escuta do Pai se aplicam a todos e todas que creem nele e são batizados. Isso porque quando nós cremos, nós estamos em Cristo. O que foi uma realidade para ele passa a ser também uma realidade para todos e para cada um de nós. Então, a nossa identidade
está na nossa filiação. E a nossa missão só é possível pela capacitação do Espírito Santo. Isso significa que em Deus nós encontramos significado e sentido. O nosso significado está no fato de que somos filhos e filhas amados e adotados pelo Pai. E o nosso sentido está na sinalização do reino de Deus, pela capacitação do Espírito Santo. Portanto, Deus entra na nossa história para que experimentemos a vida nova que se inicia e que continua com o arrependimento, que implica a purificação do Espírito Santo e que é possibilitada por Jesus. A minha oração é que todos e todas nós experimentemos essa vida nova. Que Deus te abençoe e abençoe a sua casa.